Está com ele na linha, o nosso repórter aí também sempre participa aqui com a gente do nosso programa, do nosso debate bola, o Alessandro Matias. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Moisés, boa tarde, Anderson, amigos da Rádio Vicência FM. Estamos à disposição para espremer ao máximo os assuntos ligados ao Esporte Clube do Recife e sem sombra de dúvida, eu não cito um destaque só não, tem a possível saída do Juninho para o Grêmio, com a chegada do Patrick, tem a coletiva de imprensa também aí que a gente vai dar uma mastigada geral aí do presidente Arnaldo Barros e os reforços que já chegaram, enfim, fica com vocês aí o comando e estou aqui no aguardo. Beleza, então a gente começa aqui com o hino do esporte pra gente falar aí sobre essa entrevista de ontem, rapaz, essa entrevista gerou, né, como diz assim, gerou mesmo, gerou demais. Gerou na alta, né? Gerou na alta, né? O pessoal fala. Tava em 520 por hora. Isso. Como diria o meu querido amigo, ex-diretor de futebol do esporte, Álvaro Figueira. Tô gerando na alta. Tá gerando na alta, rapaz, e gerou mesmo. Então vamos aqui com o hino do esporte. O esporte não vai ter hino hoje aqui não, sabe por quê? Eu vou contar agora nesse debate. O esporte foi desclassificado, eu não gostei do jeito que o esporte foi desclassificado, porque não jogou futebol. Então, o Leão hoje não tem hino, a gente já começa falando aí do destaque. Hoje não tem hino, nem do esporte, nem do Santa Cruz aqui no programa. Rapaz, hoje não tem hino. Depois tu perde a audiência e não sabe por quê. Hoje não tem hino, hoje o Leão tá chateado. Ô Alessandro, vamos começar a falar aí sobre essa entrevista de ontem, rapaz, porque durou bastante, né? Gerou e durou, foi mais de 1 hora de entrevista. Quase 1 hora e 36, 1 hora e 36 minutos. Meu amigo, foi muito tempo, né? Então muita coisa aconteceu, Alessandro. Isso, o presidente convocou a imprensa ontem mesmo, eu fui pego de surpresa, inclusive eu tinha vários compromissos marcados para tarde e tive que desmarcar, almocei na correria e fui lá para essa coletiva, né? Muitos pontos ele colocou sobre arrependimento, se arrependia de alguma vez, de alguma coisa que tinha feito, falou dos salários que não estão atrasados, segundo ele, que está atrasado, são 2 meses dos direitos de imagem, deve ser de atletas, e que ele já tinha feito alguma proposta em cima disso aí, estava aguardando. Mas vários pontos aqui, por exemplo, quando ele fala que não se arrepende de nada e cita em alguns momentos que aquela velha frase dele, né, que o esporte é grande demais para ficar só em Pernambuco, e eu concordo também em parte com isso aí, só que da forma que o presidente falou, eu entendo que foi numa época política, numa época que a gente tá no Brasil acostumado a ouvir época de política ou qualquer situação e, né, deixa rolar isso aí e depois a gente vai ver que o camarada não cumpriu. Não estou dizendo que é o caso do presidente Arnaldo Barros, estou falando numa questão mais, saindo até de futebol, falando de política mesmo, de sociedade, de Brasil. Mas o presidente se empolgou, soltou essa frase e o torcedor e a imprensa pegou ao pé da letra. Qual o defeito, os problemas que ele gerou para ele mesmo? O isolamento, né? Quem convive mais próximo, quem está mais próximo lá, não estou me referindo ao Arnaldo Barros, estou me referindo à gestão total, são pessoas abertas, educadas, tudo, mas fecharam o departamento de futebol, criaram aquele, vamos dizer assim, aquele clube, né? Clube da diretoria ali, e a gente sabe que tem muita gente que pode colaborar, pode ajudar, muitos dirigentes aí, não vou citar situação ou oposição não, vou falar de muitos dirigentes com estrada e que poderiam ter colaborado nessa situação. A gente fica sabendo, lógico, no zoom, que em alguns momentos alguns diretores tentaram entrar e ajudar, nem que fosse extraoficialmente, né, fora de cargos, em algumas situações, e aí a situação não foi, né, digerida e continuou com a turma. Vamos relembrar, já que o presidente ontem, inclusive, não falou disso, mas um fato interessante e que isolou o presidente, pelo menos com relação ao público e o próprio torcedor do esporte, e principalmente a imprensa, né? Ninguém digeriu aquele vídeo que o presidente fez. Aliás, ele não fez, ele participou. Tá ele e aquele rapaz lá, que eu esqueci o nome dele, que é o ouvidor. A gente chama tanto ouvidor que esqueceu. Mas onde ele é estimulado
a falar de um blog, de uma rede de comunicação aqui até, né, respeitada e grande. Então aquilo ali não pegou bem, foi desnecessário, inclusive regado a bebida, né? O ouvidor tomou uma cerveja, e uma comemoração danada lá em um restaurante do Recife, num bar até do ex-VP de comunicação, que é meu amigo também, mas enfim, que não vem ao caso. Mas aquele vídeo ali pegou mal, né? Ali precisava de ter uma orientação, dizer, epa, aqui não, isso aqui não vai pegar bem. Por quê? É aquela velha máxima, arruma inimigo com todo mundo no futebol, menos com a imprensa. Então, se o camarada já tem uma tendência a fazer a crítica normalmente, tu imagina você vê que um colega está sendo atacado por isso, ou um site de alguém justamente, tu não vai se unir, né? E o que poderia ter lógico que ninguém vai deixar de ser profissional, mas o que poderia ser uma coisa mais tranquila tende a ser trabalhosa, né? E complicada. Por outro lado, eu entendo, né? Quando ele diz, eu não sou dono da verdade, eu estou aqui, fiz alguns textos, mas aí uma parte que ele fala lá, que fui injustiçado aqui, fui ali, lógico, é como eu sempre digo, ninguém é dono da verdade 100%, há erros de todos os lados, eu erro diariamente, graças a Deus que eu erro, e tenho amigos e pessoas que podem chegar perto de mim e dizer, olha, Sandra, aqui, assim, corrige, tal, porque a vida é isso, ninguém tá longe desse percalço aí não, dessa situação. Então, erra por um lado, alguns colegas nossos erram, eu erro, todo mundo erra, o presidente errou, então foi uma via, né, de mão dupla, só que em alguns momentos exagerados. O presidente falou que nunca, naquele momento falou que o esporte era grande demais para Pernambuco, e que os rivais eram Rio, São Paulo, os times de lá, que vai ser rival de Náutico, vou ser rival de Santa. Então são situações que eu não recomendaria nem para o presidente do Barcelona fazer isso, né? O futebol é muito ingrato, tá aí o Internacional campeão do mundo em cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, né? Quem viveu aquele momento ali sabe que o Barcelona tem um time 1000 vezes, né? 1 milhão de vezes melhor do que o do Inter. O do Inter era foi uma zebra, eu poderia dizer assim, mas foi campeão do mundo naquela oportunidade. Então não dá pra gente desdenhar e brincar com esse tipo de situação. Dá pra o torcedor sim brincar, tirar onda, mas é torcedor. Quem é dirigente, quem é de imprensa, quem trabalha, né, nesse sentido aí, nesse caminho aí, não pode tá soltando certas palavras e vídeos. Outra situação que eu anotei aqui, por exemplo, o esporte quando começou a ter problemas no futebol e se colocou em xeque aí os diretores do esporte, principalmente pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, e chega dezembro e o time lutou para cair, alguma coisa está errada, ou algumas coisas estão erradas, né? Alguns pontos, então não foi corrigido. E era naquele momento para ele chamar, aliás, seria o mais interessante, o mais certo, os próprios dirigentes do Departamento de Futebol deixar o cargo à disposição, seria mais elegante, e o próprio presidente decidiria. Só que nem colocaram publicamente a decisão, né, de se afastar do cargo para o presidente decidir, e nem o presidente afastou ninguém. Então ali foi um baita de um erro, era aquele momento para reciclar, era naquele momento para entrar quem está aí agora e quem sabe até outros nomes ou mais, enfim, então quem sabe o trabalho desde o ano teria sido mais, lógico, não dá para a gente cravar aqui, mas trabalhar no início, né? O Guilherme Beltrão, o Júlio Machado e o Leonardo Lopes, se pegasse esse trabalho desde de janeiro, seria muito mais fácil não, mas era a situação normal, né, que se ocorre nos clubes, e não aconteceu isso. Então são várias situações que eu também aí coloquei para vocês agora as palavras, senão eu vou passar a tarde toda falando, porque eu falo demais. Mas enfim, com relação à coletiva de ontem, a gente tem algumas sonoras aí, e vocês administrem também essa situação, e a gente vai comentando de acordo com o que vocês vão colocando. Beleza. Antes da gente botar aqui a sonora, Anderson, errou demais bastante, né? A gente comentava agora na redação sobre essa entrevista do Arnaldo Barros, enfim, sobre tudo que aconteceu, né, no clube. A gente tá fazendo uma retrospectiva aqui, e eu não lembro, o único título que ele ganhou com o esporte foi o título do ano passado, e um título duvidoso, danado daquele, que foi toda aquela polêmica por conta do árbitro de vídeo, e assim, não tem uma coisa concreta, né? Infelizmente,
eu vou ser bem sincero, esse período, né, do presidente Arnaldo no esporte, pelo menos para o que dá para ver, foi muito mal. Foi muito mal. Ele pode ter acertado em algumas coisas que acerta, que ninguém também não vai acertar tudo, nem vai errar tudo. Porém, eu acho que ele errou mais do que acertou. Errou mais do que acertou, porque o time, infelizmente, caiu de uma forma tão grande que por pouco o Sport este ano não está na segunda divisão. A gente aqui não estaria falando que o time está se preparando agora para jogar a segunda divisão. E o pior de tudo, né? Não ia ter descanso nenhum, porque a Copa ia rolar e o Sport ia ter que jogar do mesmo jeito. Então, assim, infelizmente, são inúmeras as coisas que aconteceram aí neste mandato aí do Arnaldo. E também esses vídeos, né? Acabou fazendo. E é como você fala, Alessandro. Às vezes você fala demais e você vai ser cobrado pelo que você falou, né? Você fala bastante, então você tem que estar pronto a receber todas as críticas sobre o comentário, sobre o que você falou, porque infelizmente é isso, né? Você fala demais. Quando se fala demais, meu amigo, tem que estar preparado para as críticas. Para ser mais seguro na informação, acrescentando aí que você falou, ele foi vencedor também da taça Ariano Suassuna. A taça que é promovida pelo esporte, né? Tá danado não, né? Você promoveu um evento que você lá, perder. Não, exato, eu sei que tem um adversário, né, Alessandro? É um jogo só, sim, um adversário, não é festivo, mas tá lá, é título. Mas eu sei disso, mas se você for pra torcida, eles querem saber disso, não. A torcida quer saber disso, exatamente. Então, assim, são inúmeras as coisas. Eu estava acompanhando ontem as informações, e ele com certeza da equipe vai trazer também, eu vou deixar, o Anderson vai falar sobre essa questão, mas são 84 ações trabalhistas, né? 84. Então, assim, se eu não me engano, se eu estiver enganado, são 87. Mas enfim, na casa dos 80. Então, pronto. Teve um momento da entrevista que ele citou 84. E teve outro momento que ele citou 87. Tanto que nem ele mesmo tá sabendo quanto é. Fica na casa dos 80, como o Alessandro já citou. Vamos lá. Com relação a essas causas trabalhistas, ele foi bem enfático, né, em dizer que são causas trabalhistas que vêm do ano de 2015 e de 2016, ou seja, ele lava as mãos aí nesse sentido, não foi ele que provocou. Algumas estão ainda naquele trâmite para ver, porque quando você dá entrada na justiça em alguma causa trabalhista, o seu patrão, o seu ex-patrão no caso, vai analisar os erros, se há algum problema nessa peça e dizer ao seu juiz, justiça, ele não tem direito não, por causa disso, ou seja, ainda está sobre, entre aspas, uma avaliação inicial para ver se continua. Então, segundo ele, algumas dessas não irão, né, ter cabimento, ou poderão ter, enfim, mas dessas 80 e tantas aí, tem isso aí. Aí citou alguns jogadores, inclusive Marquinhos e o Wesley, ele citou que ainda não chegou, o Sport não foi notificado a respeito dessas causas aí, mas citou alguns ex-jogadores da base, alguns ex-jogadores do profissional. É complicado, porque Arnaldo está saindo no final do ano, mas essas causas aí vão atingir em cheio o bolso do esporte nos próximos anos, com certeza. Com certeza. E há de fato, né, o trabalho está aí, a história, de alguns patrimônios do clube, dependendo da situação do esporte, do andar da carruagem, de serem comprometidos, sim. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou, Anderson, e você faz um comentário também, e a gente vai trazer agora um pouco do que ele falou ontem, né, porque a entrevista foi longa demais, a gente vai tentar trazer aqui um pouco do que o presidente Arnaldo Barro falou ontem na entrevista na coletiva. Vamos lá? Nós estamos enfrentando, sim, e não é de hoje. Nós vimos enfrentando há muito tempo. Todo mundo sabe disso. No ano passado, por de dificuldade, precisamos fazer adentramento. Esse ano, a mesma coisa. E não somos exceção. Agora entendo. Nós estamos num ano eleitoral. Eleitoral para o esporte e eleitoral na política. Você ficou esperando um pouco a entrevista. Ele está falando que faz tempo que o esporte passa por isso. Então, assim, se faz tempo ninguém sabia, né? Porque até então ele não contava, Anderson, de nada que o esporte estava passando por dificuldades. E algumas críticas que foram feitas ao atual presidente a respeito do desempenho do esporte no campo, algumas dívidas. Ele citou, como você bem falou, essa questão dos anos anteriores e também dessas cotas, que foi uma surpresa, né? Que ele disse que não houve adiantamento até 2024, que muitas pessoas estavam jogando isso no ar a respeito de que o esporte já tem as cotas adiantadas até de 2024, já pegou tudo. E o próprio Luciano Bivar ontem citou isso.
E ele negou isso aí, a respeito também de algumas dívidas, e claro, né, a participação também do Sport na Copa do Nordeste. Afirmou com veemência de que o Sport não recebeu nenhum ofício, ele não chegou a ele esse papel da CBF, que ele não deve participar da Copa do Nordeste. Deu a entender isso ontem na entrevista, e que fossem perguntar ao Central. Não, mas por que ele botou Central na jogada? Porque é o finalista do Campeonato Pernambucano. Sim, mas o que é que tem a ver? E até com um certo tom de ironia, sim, com muitas pessoas, porque ele não conhece o regulamento da competição. Mas porque realmente ele continua com a soberba da ignorância. Ele continua com a soberba da ignorância. Eu discordo em parte aí do que vocês estão dizendo com relação à Copa do Nordeste. Eu estava lá e eu não entendi ele afirmando que não iria participar da Copa do Nordeste. Eu entendi o seguinte: eu não sou filiado à Liga do Nordeste, eu não recebi nenhuma notificação, ofício, melhor dizendo, né, para ser mais exato, da CBF dizendo que eu tenho que participar, ou tenho que dizer, até porque ele dizendo que não está afiliado, portanto ele não tem obrigação nenhuma de responder ninguém. Só que ele disse que descobriu depois que existe realmente esse comunicado, esse ofício da CBF, só que ele não recebeu ainda. Então é o seguinte: ele não disse em momento algum, o Sport não irá participar da Copa do Nordeste ano que vem. Agora, eu entendi que nos bastidores, se a Liga chegar e conversar, o que é que há, tal, pode ser que haja, né? Pode ser, não estou dizendo que há. Pode ser que haja essa situação. Ele não quer participar, ele não quer que a equipe dele participe, ele não quer que o time participe. Isso aí tá. Mas ele não falou. Ele não falou assim, eu não vou deixar, eu não vou. Não vou participar. Mas a partir do momento que ele disse que não tem conhecimento do regulamento da competição. Que deveria ter. Que deveria ter. Que não tem. Moisés. Sim. Ele fala da próxima ele fala de 2019. Tá certo. E não tem conhecimento, não sabe da fórmula, não é filiado. Então deu a entender que o Sport em 2019, mas aí é que tá, porque já é outra gestão. Ou é a mesma. Tem essa questão política também que envolve. Porque a gente não sabe se Arnaldo Barros continua ou se sai. Agora eu pergunto. Não, que Arnaldo sai, ele sai. Ele não tem nem condição de se reeleger lá e não é nem pensamento dele. Agora, minha opinião, ele tem o direito de dizer não para a Copa do Nordeste do ano que vem? Tem, porque ele é o presidente até dezembro. Mas eu acho que Arnaldo, se fizer isso, vai dar um tiro no pé da própria turma do lado dele, da situação que está hoje. Se a situação vai botar um candidato, isso é um tiro no pé. Até porque eu acho que quem vai entrar como candidato à situação vai querer participar da Copa do Nordeste por algum motivo, dependendo, lógico, dos próximos capítulos. E eu acho ainda que não seria inteligente da parte dele, porque é como um presidente, né? Lógico, é outra situação, inclusive existem leis diferentes de orçamentos, e, enfim, que não vale a pena aqui, nem tem tempo, mas é como se, é como ele definir uma situação do esporte que ele não vai estar nem sentado à cadeira do presidente lá do Esporte do Recife. Então, o certo seria ele abrir isso para uma votação lá dentro dos sócios, abrir uma assembleia ou coisa desse sentido, porque se os sócios disserem sim, o esporte participa, porque não está na mão dele de direito, mas não vejo que seja plausível fazer isso em virtude de não estar presidente no ano que vem. Agora eu pergunto a Alessandro e ao Anderson, se o esporte, né, porque as coisas só acontecem no clube quando o clube está mal, se o esporte tivesse na Sul-Americana, tivesse se classificado na Copa do Brasil, tivesse feito um bom campeonato brasileiro, tivesse feito um bom campeonato pernambucano, aí tivesse já na final do campeonato, será que tudo isso que foi falado ontem para a imprensa, essa dificuldade financeira, tudo isso que está aí nessa turbulência lá na Ilha do Retiro, será que a gente ia saber disso? Aí eu particularmente, quando eu fui avisado da coletiva de imprensa ontem de tarde, vi e ouvi as respostas lá do ex-presidente Luciano Bivar, eu achei óbvio que o Arnaldo Barros fez a coletiva de imprensa ontem, convocou justamente por causa das críticas do ex-presidente Luciano Bivar. E eu, particularmente, se eu fosse presidente do Esporte do Recife, ou estivesse lá para fazer alguma orientação para ele, eu diria: presidente,
eu não iria agora não, porque você está dando muito ibope para a palavra do presidente, do ex-presidente Luciano Barros. Que, lógico, é importante, é tudo, é um ex-presidente, é um dos caciques, referências dentro do esporte, tem história, títulos, etc, etc, etc. Só que, o que ele disse ontem, ele poderia ter feito, é o que a gente diz, a questão do isolamento, ele poderia ter conversado isso em doses homeopáticas durante o seu mandato. Tá havendo, sei lá,